Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente é o Daniel do canal VR Fácil e esse é o segundo vídeo do nosso guia básico, onde a gente vai falar um pouco mais do Blender, como a gente começa a mexer no Blender e aí como a gente pode criar nosso primeiro sólido também. Então vamos lá, você já deve ter instalado, né? E como a gente fez aquele atalho na área de trabalho, bastaria você clicar para abrir o software. Ele vai abrir, você vê que é a mesma splash screen que abriu da outra vez, certo? Basta você clicar fora dela para poder utilizar o Blender. Bom, aqui eu quero mostrar um pouco as funções do mouse. Então vamos lá, se você rodar o scroll para cima ou para baixo, você tem um efeito de zoom na tela, que é o mesmo efeito se você clicar nessa lupinha aqui com o mais e arrastar o seu mouse, clicando com o botão esquerdo. Você vê que é o mesmo efeito. Um outro efeito possível é segurando o Shift e segurando essa rodinha do mouse também, você consegue colocar o mouse de um lado para o outro e ter o efeito de mexer a tela de um lado para o outro, que seria também o mesmo efeito de clicar nessa mãozinha aqui e mexer o mouse de um lado para o outro. Então dessa forma você consegue mexer na tela. Se você clicar no scroll, você consegue girar a tela, rotacionar em qualquer direção. Dessa forma você conseguiria ver o seu objeto em vários ângulos diferentes. Tá? Você percebe que conforme eu faço isso, no canto direito, né, os três eixos iluminados e as bolinhas azul, amarelo e vermelho se mexem também. Assim que eu entro com o mouse aqui, aparece essa esfera branca aqui em volta. Se eu clicar nela e arrastar, é o mesmo efeito de arrastar com o scroll apertado a tela. A outra opção que eu tenho é clicar nessas esferas. Se eu clicar no X, por exemplo, a minha imagem vai ficar alinhada com o X. Se eu clicar no Y, ela vai ficar alinhada com o Y e qualquer coisa eu posso voltar para a posição que eu estava originalmente, né? Essa opção da câmera aqui, ela faz a minha visão do jogo, né? Qual seria a visão depois de eu renderizar o meu aplicativo, o que eu veria. Então é só uma visualização da câmera. A gente não vai utilizar isso agora. E essa outra opção aqui é o ortogonal ou perspectiva. Qual é a diferença? Na perspectiva, você vê que fica escrito aqui na esquerda perspectiva. Tudo que tem perspectiva, conforme você vai olhando da distância, ele vai diminuindo um pouco. É um erro da distância mesmo e o efeito da visão. Então quando eu tenho perspectiva, isso acontece. Quando eu clico no ortogonal, não. Você vê que o objeto fica um pouco mais correto, né? Muda um pouco a forma de visualização dele. Isso é fácil visualizado quando você clica no X, por exemplo, para ver no eixo X e muda de ortogonal para perspectiva. Você vê que dá uma diferença no plano zero aqui, que seria essas linhas cinzas, né? Você vê que dá uma diferença em relação ao horizonte, né? Essa seria a diferença do ortogonal para perspectiva. Então, com essas funções aqui, o mouse eu consigo rotacionar e ver meus objetos na tela. Se por algum motivo eu sair da vista do meu objeto, por exemplo, eu apertei o Shift e arrastei segurando o scroll para o lado, o meu objeto sumiu. Como eu acho ele novamente? Bastaria eu selecionar ele aqui, né, no Outline e apertar o ponto no numpad. Aí eu acho o meu objeto. A outra opção seria eu selecionar aqui na esquerda View e entrar como Frame Selected. E ele novamente vai botar o meu objeto no centro da tela. Dessa forma, em cenas muito grandes, eu consigo achar uns objetos muito mais rápido. Novamente, bastaria apertar o ponto no numpad como um atalho. Uma outra opção muito importante aqui é a origem. A origem é esse círculo tracejado e esse pontinho laranja no meio. Ela sempre começa na posição 0, 0, 0. Se eu apertar aqui ou N, né, novamente eu consigo abrir esse painel lateral e se eu descer aqui no 3D Cursor, eu vejo que o meu location é 0, 0, 0. Essa é justamente a posição da minha origem. Aqui na esquerda, se eu clicar nesse ícone aqui, cursor, eu consigo mudar a posição da minha origem. E eu tenho várias opções para mudar ela. Estando selecionado Surface Project aqui, se eu encontrar um corpo e clicar nele, a minha origem passa a ser na superfície do corpo. Veja que a minha origem está nesse lado aqui do cubo que a gente está mexendo. Em qualquer lugar que eu clicar, ela vai para a superfície do cubo. Se eu clicar num lugar aleatório, ela vai para aquele ponto aleatório. Perceba que conforme eu troco aqui, aqui no lado direito também altera a posição da minha origem. Então, se eu quiser uma origem mais precisa, por exemplo, eu posso alterar os números aqui. Eu tenho algumas formas de alterar. Eu posso arrastar o meu mouse em cima do número, e aí automaticamente ele arrasta do mais para o menos. Eu posso digitar, então eu posso botar 0 aqui, por exemplo. Se eu quiser voltar para o 0, eu botaria 0 nos 3, por exemplo.
Tá vendo? Então essas são as opções que eu tenho. Você também consegue selecionar todos ao mesmo tempo e colocar 0, por exemplo, se você precisar. Então dessa forma eu consigo mudar a minha origem. Então vamos fazer um teste. Eu vou clicar aqui e vou selecionar a aresta aqui, a face do meu cubo, tá vendo? E vou adicionar um outro corpo qualquer. Então eu venho aqui em Edge, Mesh, e eu vou botar uma UV Sphere. Então eu clicar nela, você vê que apareceu uma esfera no meu cubo, né? Conforme a gente já apresentou no primeiro vídeo, assim que eu crio o objeto, aparece essa aba aqui no lado esquerdo, que eu posso usar para alterar algumas informações do objeto. Então se eu abrir aqui, eu tenho algumas informações. O segmento na esfera é quantos quadradinhos fazem parte, né? Então você vê que se eu diminuir, ela vai ficando mais imprecisa e cada vez mais poligonal, em vez de esférica, né? Então eu vou reduzir um pouco. No Rings é a mesma coisa, seriam os paralelos. Quantos paralelos eu tenho formando essa esfera? Então se eu reduzir, fica cada vez mais poligonal e menos esférico, né? E eu também posso mudar o raio se eu quiser aumentar ou diminuir. Então eu vou deixar aqui só de exemplo para vocês verem como é que um objeto cria no outro, isso com uma origem diferente. Bom, para poder clicar na minha tela novamente, eu preciso selecionar aqui a Select Box e aí eu posso voltar a clicar na minha tela. Vocês vejam que assim que eu cliquei na minha tela, eu perdi a possibilidade de editar a minha esfera. Se eu clicar, a única forma de eu editar vai ser aqui pelas propriedades ou pelo modo de edit que eu vou mostrar depois. Mas não aparece mais aquela janelinha aqui na esquerda. Se eu clicar nesse corpo, por exemplo, eu tenho algumas outras opções aqui na esquerda. Transform é o que diz respeito à posição do corpo, à escala do corpo, que seria o tamanho dele, e à rotação do corpo. Então quando eu clico Transform e seleciono algum corpo, aparecem esses discos coloridos em volta deles aqui. Então os círculos são para fazer a rotação. As setas são para fazer a movimentação. E os cubos são para fazer a escala. Então, quando eu clico nesse primeiro ícone aqui, eu tenho a possibilidade de editar tudo que eu quiser num mesmo ícone. Então, vamos um exemplo aqui. Se eu clicar nesse círculo vermelho, eu consigo rotacionar o meu cubo nessa direção, que seria em torno do eixo X, que é esse eixo vermelho aqui. Se eu apertar no azul, eu consigo girar em torno desse eixo aqui. Eu também posso movimentar, seria selecionando a seta e puxando. Então, você vê que eu consigo movimentar o meu objeto. Vamos movimentar o outro objeto agora. Então se eu selecionar a minha esfera, você vê que o símbolo do Transform apareceu aqui. Eu quero aumentar ela de tamanho. Bastaria eu selecionar o cubo e aumentar. Você vê que eu só selecionei o cubo azul, então ele só estica no eixo Z, ele não estica nos outros eixos. Então você vê que você pode transformar um objeto em várias formas diferentes, independente do original que ele foi criado. Tá? Então dessa forma eu consigo mexer o meu corpo num lugar só. Se eu quiser fazer só alguma alteração específica, eu clicaria aqui no ícone de baixo, que é o Move. Então só aparecem as setas para eu fazer a movimentação. Eu poderia clicar aqui no Rotate, e aí eu poderia fazer a rotação. E aqui também no Scale, aí eu poderia fazer a escala, né? Ou seja, aumentar, esticar, encolher o meu corpo. Tá? Então essas são as possibilidades que eu tenho quando eu mudo o Transform. Conforme eu faço isso, aqui na parte de propriedades também muda o Location, a escala e a Rotation. Tá vendo? Tudo fica alterado aqui. E aqui também, no Transform eu consigo ver as mesmas alterações que eu fiz aqui, eu consigo ver. Então eu também consigo fazer numericamente. Se eu quiser mudar a posição dela para um lugar muito específico, por exemplo, 1 metro. Se eu clicar, ele vem aqui. Isso é importante. A unidade padrão dele, do Blender, é metro. Então se eu botar aqui 2 metros, ele vai para 2 metros de altura em relação a esse plano zero aqui, que é esse plano com as linhas cinzas, tá? Então isso é a parte de Transform, a parte de movimentação. Se eu quiser novamente selecionar os corpos, eu clico nesse primeiro ícone e aí eu posso selecionar os corpos novamente. Se eu quiser deletar um corpo, eu posso selecionar ele e apertar o Delete. O corpo vai sumir. Se eu der o Ctrl Z, ele volta. A outra opção de dar Delete é apertar o X e clicar aqui no Delete. Aí o corpo também vai sumir. Você vê que conforme eu deleto ou volto com ele, ele vai sumir ou aparecer aqui no Outliner. Tá vendo? Uma outra opção aqui no Outliner é mudar o nome dos objetos. Isso é muito importante para você não se perder depois que você tiver com uma série de objetos na tela. Então assim que você criar um objeto que você saiba o que ele é, você pode botar o nome aqui. Basta você dar 2 cliques, né, ou 3, e botar aqui o nome. Então eu vou botar diamante. Então assim que eu salvar, ele muda o nome aqui e muda o nome aqui também. Então agora eu sei que esse é o meu objeto diamante. E portanto eu não vou perder, se eu tiver que procurar ele aqui, eu posso escrever diamante e vai aparecer exatamente o objeto que eu tenho. Se eu clicar aqui nesse olhinho, ele some, tá? E se eu clicar aqui, ele deixa de ser selecionável. Então se eu tentar selecionar todos os meus objetos aqui
segurando na tela e arrastando o mouse, eu não seleciono o diamante, porque justamente ele não está selecionável. Se eu marcar aqui de novo e mandar selecionar tudo, eu consigo selecionar o meu objeto. Uma outra coisa que é muito importante também fazer aqui nos objetos. Esse diamante aqui, por exemplo, se eu olhar, a escala dele está diferente, a rotação está diferente e a localização está diferente também. Quando eu vou utilizar esse objeto em algum outro software, ou mesmo aqui no Blender para fazer certas animações, que essa escala inicial, na verdade, essa rotação inicial, pode causar algum bug no meu programa. Então, o que é aconselhável fazer? Assim que você tiver um objeto que você sabe que está na escala final e na rotação final, você seleciona o seu objeto, clique em Object aqui em cima e vai em Apply. Você também pode apertar o Ctrl A e ele vai abrir exatamente essa janelinha aqui. Então vamos fazer o exemplo. Se eu selecionar o objeto e apertar Ctrl A, ele vai abrir essa janelinha aqui. E aí eu vou aplicar no Apply Rotation and Scale. Assim que eu clicar, perceba que a escala foi para 1, 1, 1 e a rotação está em 0. Dessa forma, vamos supor, eu quero rotacionar o meu diamante 90 graus em X. Então eu posso botar exatamente 90 graus aqui, ou arrastando ou clicando 90 graus, e ele vai girar 90 graus. Se ele já tivesse vindo com alguma rotação na época que eu estava editando o objeto, isso poderia causar algum problema aqui. Por isso que é importante você sempre estar aplicando a rotação e a escala. E se você apertar no Ctrl A, você vê que você pode aplicar elas também separadamente, a rotação e a escala. Mas normalmente a gente vai aplicar elas juntas, tá? Para manter isso aqui sempre no padrão. Outra coisa que eu queria falar aqui também, da mesma forma que a gente consegue fazer a escala, mexer, rotacionar, tudo aqui pelos ícones, você também consegue fazer por atalhos. Como eu falei, o Blender tem uma série de atalhos. Então aqui eu vou mostrar os atalhos que a gente utiliza. Se você selecionar um objeto e apertar o G, você faz a movimentação do objeto aleatoriamente. Se eu apertar o G e o X, por exemplo, eu consigo movimentar um objeto só no eixo X. Você vê que apareceu essa linha vermelha aqui. Basta você clicar na tela com o botão direito que ele vai parar de se mexer e vai voltar para a posição que ele estava original. Se eu apertar o G com o Y, por exemplo, eu só consigo movimentar ele na posição Y. Se eu apertar o G, o Shift e segurando o Shift, na verdade, e apertar o X, você vê que apareceu a linha azul e a linha verde. Significa que eu consigo mexer tanto no Y quanto no Z, mas não consigo mexer no X. Então, toda vez que eu segurar o Shift, ele bloqueia o movimento naquela direção e deixa eu mexer nas outras direções. Então vamos fazer um exemplo aqui. Se eu apertar o G e apertar Shift Z agora, eu consigo movimentar nos eixos Y e X, mas não consigo movimentar para cima e para baixo, que seria o eixo Z. Tá vendo? Então o G é o atalho para movimentação. O R é o atalho para rotação. Da mesma forma, se eu apertar R e X, eu rodo no eixo X e assim sucessivamente. O atalho para escala é o S. Então, se eu apertar o S, eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho. Bom, aleatoriamente isso funciona da seguinte maneira. Você vê que assim que eu apertei o S, aparecem duas setinhas pretas e uma linha ligando o centro do objeto. Esse pontinho laranja que aparece no objeto é sempre o centro dele, né? E é a origem do objeto. Ele pode ser alterado em alguns objetos, mas assim, normalmente essa pontinha laranja está no centro e é a origem do objeto. É onde você vê a posição dele que aparece no Transform. Então, a partir desse objeto, se eu rotacionar o meu mouse, você vê que ele tem um efeito na escala. E se eu arrastar ele para cima e para baixo, ele também tem um efeito. Então, basta você posicionar o seu mouse até você achar a melhor posição ou o tamanho que você quer da escala. Tá? Ah, mas eu quero um valor definido. Então, você pode apertar o S e ele entra na escala aleatória, né? E aí você coloca o seu valor. Por exemplo, 5. Eu apertei o número 5. Você vê que ele escalou 5 vezes. Tá? Ah, eu quero movimentar ele 1 metro, então você vai botar G. Ah, eu quero movimentar na direção X, então eu vou botar X e 3 metros, eu vou botar 3. Ele se moveu 3 metros na direção X. Então você pode usar o atalho do teclado em vez de ficar clicando aqui. Ah, qual é o melhor? Aqui, o atalho, trocar aqui em números, tanto faz. Quando você estiver usando, você vai estar mais perto com o mouse aqui, mais perto aqui. Então, o que você quiser colocar, você pode colocar e fazer o seu trabalho dar certo, tá? Bom, uma última coisa. Ah, eu terminei minha cena aqui, vou salvar ela. Você pode vir aqui no File e Save. Aí você vai conseguir salvar o seu arquivo. Eu vou mostrar como seria. Vou clicar aqui no Save. Ele vai me pedir uma pasta aqui, então eu vou salvar em meus documentos. Por exemplo, eu coloco o nome aqui. Por exemplo, cena 1, teste. E aí basta clicar em Save Blender File. Mas eu não quero salvar não. Vou apertar o ESC, tá? Ah, eu fiz alguma coisa errada, eu quero voltar para a minha tela original.
Você pode vir em File e New, tá? E clicar nesse General aqui, aí ele vai abrir a tela original, ou você pode clicar nesse ícone preto e branco do Blender aqui, vai abrir aquela splash screen que a gente viu no início, e aí você vem aqui em General e ele vai automaticamente carregar a cena inicial com o cubo, com a câmera e com a luz. Então, nesse vídeo aqui é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês treinem caso vocês tenham alguma dúvida no que a gente apresentou aqui agora. Esses atalhos, essas movimentações, vocês vão pegar com o tempo. Quanto mais vocês fizerem objetos no Blender, mais vocês vão ficar craques nessas funções aqui. E aí vai ficar muito mais fácil você criar o seu primeiro objeto. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí caso vocês tenham alguma dúvida para a gente poder melhorar os vídeos. Tá? E valeu, muito obrigado.